Ok. Agora, mentre estávamos nós participando das ofertas, eu lembrei, nós temos lá em Monza, temos uma cesta onde nós colocamos as ofertas, não? E então eu coloquei todo ao redor assim dessa cesta uma frase que uma vez li: podemos dar sem amar, mas não podemos amar sem dar. Eu acho que para mim é um termômetro nosso amor por Deus. Infelizmente hoje na igreja muitas vezes é muito manipulada a questão das ofertas, dinheiro. Tem muitos que have usado isso para a própria conveniência, mas claramente Jesus nos ensina quanto é importante, até o ponto dele chamar Senhor ao dinheiro. Muitas vezes os cristãos temos claro que o inimigo é Satanás, mas aquele que faz uma carreira com Jesus pelo nosso coração é o dinheiro, não é Satanás, é o dinheiro. Então eu acho que é muito interessante para nós aprender da palavra de Deus, aquilo que ela tem para nos ensinar em tudo, queridos. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor por essa palavra que eu quero compartilhar com vocês. Uma palavra que Deus começou a falar comigo, eu ainda morava na Argentina, num momento de muita dificuldade, que eu pensava naquele momento que era talvez um momento de maior dificuldade para mim. Não tinha ideia quantas dificuldades ainda muito mais pesadas me tocariam viver, mas para isso Deus nos prepara. Através das provas a gente vai gerando músculos espirituais. Pai nosso que estás nos céus, eu quero te agradecer, Senhor, por cada uma das provas que o Senhor nos permitiu passar. Senhor, porque o Senhor nos teve por dignos de passar por essas provas, porque a sua promessa, meu Pai, é que você nunca nos daria uma prova maior daquilo que nós podemos suportar. E Senhor, eu quero colocar o meu coração e o coração dos meus irmãos na tua presença, para que a tua palavra, Senhor, ela possa cumprir o desejo do teu coração. Em nome de Jesus, Senhor, nós dependemos de ti. Dependemos de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, antes de compartilhar com vocês uma palavra, eu queria pedir, não sei se está listo aí o vídeo. Nós fizemos um pequeno vídeo em Monza, com algumas fotografias das atividades que nós fazemos regularmente. Sim? Como vocês sabem, a questão da pandemia deixou muitas pessoas sem trabalho. E nós, na Itália, desde o ano 2009, e na Espanha, desde que começou a pandemia, nós começamos a procurar para ver como nós podemos ajudar as pessoas. Porque, claramente, não podemos dizer a uma pessoa, Jesus te ama, se não demonstramos com ações. Ninguém crê uma mensagem que não tem fatos concretos de graça, de aceitação, de amor. Então, parte da vida da igreja é pregar o Evangelho, e eu digo sempre, faça tudo por predicar o Evangelho. E quando não puder mais, então comece a falar. Sim, vamos ver. Pode ser, querido? Vamos ver se está aqui. Ou não? Não, ainda não. Ok, vamos ver.
pessoas de batismo e novos membros. Crianças, estudo bíblico, esposa. Aí está a questão da comida. Espanha agora. Paella. Aí também a distribuição de comida. Na rua distribuímos a comida. Essa é a ideia, a igreja esteja aberta até Jesus voltar. Sim? Muito bem, queridos. Quero compartilhar com vocês, como o pastor dizia, a última parte desse tempo com vocês. Eu quero compartilhar com vocês alguma coisa que particularmente me levou a procurar muito profundamente na palavra. Eu sou cristão de 35 anos, mais de 35 anos, e na verdade o que acontece na vida das pessoas, a semana passada, eu compartilhei com vocês, quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. Infelizmente, essa é a nossa realidade, e uma das coisas interessantes que eu encontro na Bíblia é aquilo que diz Deuteronômio 29:29. Vocês conhecem o que diz? Deuteronômio 29:29. Se não aprendeu ainda, hoje tem que aprender a memória esse versículo. É o versículo mais lindo da Escritura, depois de João 3,16. Porque ele disse uma coisa muito importante: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós, para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Então, quando você tem alguma coisa que você não está entendendo, não se preocupe. Eu gosto de dizer para os irmãos, quando eles vêm e me perguntam: pastor, eu não estou entendendo o que Deus quer. Eu digo: bem-vindo ao culto. Eu tenho um monte de coisas que não entendo, mas o que sim entendo, então me preocupo por fazer aquilo que entendo. Pronto, porque essa é a nossa realidade. E eu lembro a primeira vez que fui para Itália, no ano de 2002, eu conheci uma irmã, uma muito linda irmã no Senhor. Ela tinha passado na sua infância por a poliomielite. Infelizmente, ela tinha muitas dificuldades para caminhar. Ela, a maioria do tempo, estava com muletas e na cadeira de rodas. Na verdade é que, quando nós chegamos definitivamente para a Itália, eu a chamei por telefone para dizer: nós já estamos aqui, nós queremos visitá-los. E ela começou a me falar daquilo que ainda tinha no seu coração. Ela chorava e me dizia: eu não tenho a suficiente fé para ser curada. O pastor da minha igreja está me dizendo que eu não quero ser curada. Ele me diz que se eu oro e Deus não traz saúde para mim, é porque eu não quero ser curado. Uma hora falei por telefone com ela. Tristemente, querido, essa abençoada mulher, além da sua enfermidade, ela carregava um fardo de culpa por não querer ser curada. O pastor ensinou a ela assim. Imagina a minha surpresa.
eu disse: desculpa, eu não conheço o pastor, mas ele está não equivocado, ele está muito equivocado. Infelizmente não podia dizer outra coisa. E, na verdade, queridos, lembro alguns anos atrás, com uma questão da saúde da minha esposa, veio na nossa casa alguns irmãos para dizer: você não tem que aceitar a enfermidade. Então você abriu a porta e a enfermidade entrou. Imagine, você tem que rejeitar a enfermidade e ela vai embora. Uau! Agora, se isso não acontece, é porque você não tem fé. Falaram assim. Você diz: mas esse é o Evangelho? Eu quero compartilhar, querido, com vocês. Pode ser, já está o PowerPoint? Então, olha só. Eu quero compartilhar com vocês sobre a fé que conquista. Sim? Eu acho que todos nós conhecemos no Novo Testamento o capítulo que fala da fé. Então, vamos junto para Hebreus, capítulo 11, porque esse texto fala muito claramente das obras incríveis que algumas pessoas fizeram porque eles tinham fé. Vamos ver o que é a fé. Nós falamos, e muitas vezes a fé é confundida com desejo. Eu tenho desejo que uma pessoa seja curada, então digo: não, ela vai ser curada. Isso não é fé, isso é desejo. Não são sinônimos. Desejo é uma coisa que eu posso ter, ok? Não é pecado ter desejo que uma pessoa seja curada, mas ter fé para dizer: Deus vai se curar, isso é outra coisa. Pode vir a fé, é um dom do Espírito Santo. Se o Espírito Santo fala e diz: hoje eu quero curar essa pessoa, pronto. Se falou o Espírito Santo. Mas dizer, pegar alguns versículos, sim, aquilo que confessas com tua boca, então eu ligo aí que se eu digo que o irmão Pedro ele está doente, eu quero que ele esteja são, então digo: Deus vai te sanar. Não tem nada a ver isso. Vamos saber o que é a fé, queridos. Vamos saber Hebreus 11, versículo 1 e 2. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, não coisas que se desejam, coisas que se esperam, sim? Coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. E vocês veem aí, sabe que flor é essa aí? Tulipas. Eu coloquei a tulipas, mas não por casualidade, não tinha nada para colocar e não. É muito interessante aquilo que acontece na Holanda, porque eles, meados de outubro mais ou menos, finais de outubro, eles gastam muito dinheiro para semear as tulipas. Os campos no mês de abril e maio viram um tapete incrível, uma beleza incrível. Mas o que acontece? Eles semeiam em outubro, novembro, e acho que todos temos conhecimento do que acontece na Holanda durante dezembro, janeiro e fevereiro. O que acontece? Tudo branco de neve. Sabe o que eles fazem lá quando está tudo branco de neve? Nada, aguarda. O que eles estão aguardando? As coisas que não se veem. E que estão fazendo aí? Eles esperam que a um tempo determinado as tulipas venham fora. Por quê? Porque eles estão habituados há séculos de fazer isso. Por isso tem fé. A fé não tem a ver com alguma coisa que
você tem uma ideia, isso é esperança. Ilusão, esperança, não é sinônimo de fé. A fé tem a ver com a experiência que você já teve anteriormente. Quando você vai 7h20 para pegar o autobus para ir no trabalho, são 7h15, você está aí, tranquilo, porque você sabe que, não sei como é aqui, mas não chega. Sim, não, mas você normalmente, eu tenho 10 anos que vou nesse autobus, eu vou ao meu trabalho. Então, se ele não chega, então, chegarei tarde ao meu trabalho, mas esse autobus vai me levar. Isso é fé. Porque você tem 10 anos fazendo o mesmo. Porque nós somos invitados por Deus para ler a Bíblia. Simplesmente porque mais tempo você passa com a Bíblia, mais conhece Deus, mais falta de ansiedade você vai ter, mais experiências com Deus. Esse tipo de coisa é aquilo que fortalece a nossa fé. Diz o versículo 2: por ela, por causa da fé, os antigos alcançaram testemunho. E todos conhecemos aquilo que os antigos alcançaram. Gostaria de ver, queridos, uma coisa ainda mais enquanto à fé, que diz Hebreus 11:6. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima a Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Agora, deixa eu compartilhar com vocês uma experiência, um testemunho de um irmão que eu conheci há um pouco mais de um ano atrás. Ele ficou louco com uma irmã da igreja. Ele era ateu, mas ele enlouqueceu quando conheceu ela. Ela disse: eu quero conhecer os seus pais. Ela é argentina. E a coisa linda dessa situação, ela diz: meus pais estão na Argentina, mas se você quer falar com meus pais aqui na Espanha, os meus pastores são os meus pais. Então, ele veio falar conosco para nos dizer que ele queria casar com a menina. E eles não eram namorados, ele não tinha nem dado para ele esperança, mas ele disse: eu vou casar com ela. Eu digo: esse é louco mesmo. Como vai dizer a uma mulher: eu vou casar com você, pronto. E ela dizia: não, eu não quero casar. Ela. E ele disse: não importa o tempo que eu tenha que esperar, eu vou casar. Ok, tudo bem. Então, falando de uma coisa, da outra, ele diz: olha, eu quero que ela seja feliz. Eu quero fazer tudo que seja necessário para que ela seja feliz. Ok, tudo bem. Então, da semana que vem, segunda-feira, 11 horas a 13 horas, todas as segunda-feira você vai vir e eu vou explicar porque nós somos cristãos. Se você gosta de Jesus, se você gosta da sua palavra, então eu vou dar autorização para que você possa começar com ela. Mas, atenção, a coisa pior que você pode fazer por ela é você fazer que você é cristão só para conquistar ela, porque aí ela vai sofrer, você vai sofrer, a sua família vai sofrer, todos quem amamos vocês vão sofrer. Então, a coisa mais idiota que você poderia fazer é fazer cristão para conquistar ela. E ele diz: não, eu nunca farei isso. Mas se eu quero saber por que vocês dizem que são cristãos. Eu sou ateu, eu sei porque sou ateu, mas quero saber o cristianismo que vocês vivem. Tudo bem. Passamos uns 2 meses mais ou menos assim, e o cara, ele vinha, trazia umas 30 perguntas, por isso, por aquilo. Ele é filósofo, veterinário,
é uma pessoa muito inteligente. Então, passou uma coisa, outra, e um dia, nossa filha adotiva diz para ele: eu gostaria de ter uma coelha. E ele diz: escuta, eles não eram ainda namorados, eram amigos. Ele diz: olha, agora você está indo na outra cidade por 3 meses sem voltar aqui. Quem vai cuidar da sua coelha? Você não pode ter uma coelha. Então ele diz, perdão para as mulheres, todos os homens sabemos, quando uma mulher quer alguma coisa, o que ela faz? 1, 2, 3, 15, 38 vezes, até que você diz: se amo. Ok. Então, ele diz para ela: e você que é cristã, por que não pede a Deus que ele te dê uma coelha? Ok. Como para rir dela, é que aí terminava a situação. Ok, ele tem um cão enorme. O cão tem mais de 5 anos. Ele fez a conta e foram, não sei, uns 1.200 dias que ele levou o cão sempre pelo mesmo caminho, passeando para um lado para outro, levando o cão. No dia depois que ele vai, 7 horas da manhã, para levar o cão, o que acontece? Por trás dele, uma coelha que estava seguindo ele com o cão. Quando você sabe que uma coelha está seguindo um cão? Complicado, é? É a primeira vez que eu vejo. Então ele olhou para trás e disse: estou procurando o dono da coelha. Não tinha ninguém. Ele foi para casa, a coelha por detrás, entrou na casa, a coelha por detrás. Fim da história. Ele olhou para cima e disse: o que agora eu posso dizer? Poucos dias depois, ele se converteu só, lendo a Bíblia. E se Deus permitir, agora 23 de abril, eles vão se casar. O que aconteceu com esse cara? O que diz aqui? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não tinha fé. Mas quando Deus visitou ele, pronto, acabou todo o diagnóstico, todo. Eu digo assim, os ateus são ateus até Jesus procurar, aí termina os ateus. Essa é uma grande verdade. O que esse homem viveu, literalmente, foi uma visitação de Deus. Ele me chamou, ele estava lendo a Bíblia, e ele começou a chorar, sozinho, sem saber. Ele pensou que poderia ser um ataque de pânico, mas ele contava para mim um dia depois. Eu estava aí e tinha culpa, mas também perdão. Eu tinha uma sensação de maldade no meu coração, mas também de liberdade ao mesmo tempo. Eu não sei o que está acontecendo, e chorava. E claro, eu digo: meu Deus, eu sei o que você está acontecendo. Eu sei, eu vivi isso aí. Então, Deus sempre vai procurar buscar as pessoas. Claramente aqui nos encontramos uma fé que não é transmitida simplesmente, não. É um encontro com Deus que mudou a vida desse jovem. Mudou esse que vocês viram aí no vídeo, que eu estou aí batizando, no início da parte da Espanha. Ele encontrou Jesus. E a primeira coisa que eu disse para ele: olha só, você vinha para que eu pudesse explicar as coisas que diz a Bíblia. Mas sabe qual foi minha oração nesse momento que eu te vi? Aquilo que você viveu sozinho na sua casa. Aí é que ninguém pode explicar isso para você. Ninguém pode provocar isso em você. Desde que eu te conheço, que eu estou orando para Jesus te visitar. Pronto, acabou. Ele batizou,
agora já está trabalhando, acompanhando jovens na igreja. Incrível. Estudando no seminário teológico. Incrível. Ele encontrou verdadeiramente fé na palavra e no Espírito Santo, porque muitas vezes, quando nós colocamos todo o Espírito sem palavra, falta uma parte. Se só colocamos palavras sem Espírito, falta uma parte. Mas graças a Deus por isso. E eu acho que uma das coisas que vemos na palavra de Deus, capítulo 11 de Hebreus, é que a fé é imprescindível para ter uma relação com Deus. É impossível nós chegar perto de Deus se nós não temos fé. Nós chegamos porque Ele veio, esse é o início, mas aí iniciamos toda uma carreira com Ele. Continua mais e mais, e claramente, o capítulo 11, ele nos relata aquilo que nós vemos como aquilo que foi provocado na vida de diferentes pessoas, a fé. O que aconteceu com essas pessoas que tinham fé? Sim? No Antigo Testamento encontramos como as ações dessas pessoas eram aquelas que demonstravam a sua fé. Eu digo simplesmente, se eu quiser colocar uma palavra por aqui, sim? Um escrito aqui, eu faço. Aconteceu alguma coisa? Não. Mas, olha só, milagre de Deus. Fé. Eu sei que isso funciona. Isso é fé. Sabe quantas vezes eu fiz isso aqui? Muitas. Então, permite observar a Bíblia, duas manifestações de fé. Porque muitas vezes nós acreditamos que só é fé quando você consegue aquilo que está procurando. Agora, eu gostaria de ver especialmente, agora, no capítulo 11, desde versículo 29 a 35, vamos ler juntos, porque aí fala coisas maravilhosas. Eu gostaria de chamar essa fé, a fé tipo A. Fé tipo A. E diz assim a palavra: pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Falta-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, tipo A, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Ponto. Até aí. Agora, é interessante que algumas dessas coisas, como conhecemos, como caíram os muros de Jericó, como o povo passou pelo mar morto, como eles puseram em fuga exércitos inimigos. E isso me faz lembrar a momentos incríveis que muitas vezes nós vivemos. Eu lembro uma minha experiência há muitos anos atrás. Eu tinha já 3 anos
procurando sair para o campo missionário, eu estava no meu trabalho, no banco e na Argentina. Eu sabia que nós tínhamos, para poder ir ao campo missionário, nós tínhamos que nos encontrar com o pastor Sóstenes. Estou falando de ano 2003. Nós estávamos procurando por todas as formas poder ir para o campo missionário e nós queríamos sim ou sim saber qual é o projeto que nós podíamos apresentar para o pastor Sóstenes. Eu tentei uma vez para ir, 2 vezes, 5 vezes, não era possível falar com ele. Ele estava aqui no Brasília e eu estava na Argentina, 3.500 quilômetros, imagina. Então, orando, pergunto para Deus: Senhor, quando eu vou conseguir falar com o pastor Sóstenes? Eu tinha essa pergunta simplesmente porque todo mundo fala que o campo missionário é muito difícil, é muito complicado, que os problemas vêm, tudo isso. E na verdade, a minha pergunta era: Senhor, eu não posso pretender aprender a ouvir a sua voz no campo missionário, eu tenho que aprender aqui. Se eu aprender aqui a ouvir a sua voz no campo missionário, eu não esquecerei que você me falou. Mas se eu vou lá sem ter, então eu queria falar com o pastor Sousa, tinha uma dificuldade, mas domingo passado nós falamos que no reino de Deus as dificuldades podem virar oportunidades. Então, orando, lembro, perguntando ao Senhor, e um dia fecho a oficina onde eu trabalhava, indo por uma galeria para o banheiro, normal, como todos os dias eu vou para o banheiro, e uma voz aqui diz: 8 de abril, você vai falar com o pastor Sousa. 8 de abril, era metade de fevereiro, eu tinha 6 meses que não falava com o pastor Sousa. 2, 3 dias depois ele me diz: oi Daniel, como que você está? Como está Susana, os filhos, isso. Ah, sabe que estou indo para a Argentina no final de março, início de abril, ainda não tenho a data. Eu sabia a data que ele tinha que vir. Ok, pastor, tudo bem, me avisa quando vai você venir. Então eu digo, as luzes começaram a se acender. Sim. A cada vez mais eu dizia, falei para minha esposa, digo: amor, olha só, Deus está nos dando uma oportunidade. Ele falou para mim que eu ia falar com o pastor Sóstenes 8 de abril, e agora ele diz que vai vir no final de março, início de abril. Eu acho que Deus está aí no negócio. E ela, eu sempre critico ela por isso, ela disse, digo sempre: você agiu como uma mulher de Jó. Ela disse assim para mim, disse: não se preocupe, no dia 9 vamos saber se Deus fala contigo. Claro, eu dizia que era 8, ela disse: seguro, dia 9 saberemos se Deus. Ok, tudo bem. Me fala o pastor Sóstenes na metade de março, e ele diz: ah, sim, Daniel, temos todo preparado aqui, nós vamos estar indo para um lugar que se chamava El Soberbio, no norte da Argentina, estavam doando para a igreja uma parte de um campo,